minutinho. Bom, bem, eu tinha liberado para vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui enquanto. Só um pouquinho. Tem mais gente chegando. Boa noite, Leonardo. Deixa o computador abrir aqui para a gente. Então, eu já tinha liberado para vocês trabalharem até a página 6 aqui. 5. Deixa só o meu computador liberar aqui. 6. Até a página 6 vocês tinham condição de fazer. De certa forma, a gente deixou uma nova forma de trabalhar porcentagem através de decimais, para que vocês praticassem e tentassem, a partir da leitura da apostila, trabalhar essas questões. Eu ainda vou voltar aqui, mas vocês já podem fazer, porque eu acho que dá para fazer sim, porque vocês... É só recapitular a parte de decimal para fração, fração para como se transforma decimal em fração, fração em decimal, que aí os exercícios saem normalmente. Então, Camille está entrando agora também. Camille, no limite, hein, Camille? Boa noite. Então, hoje, eu tinha a opção, conversei até com o Haroldo isso semana passada, em relação a fazer uma revisão hoje, mas eu optei por continuar. Então, eu vou estar liberando para vocês hoje a página 7 e 8. Vai faltar, e a 9. 7, 8 e 9. Vai faltar a última 10, praticamente. Então, e talvez na quarta-feira eu encerre tudo. Quer dizer, dia 21, 22. Dia 22 de setembro, a gente vai estar com a apostila encerrada, praticamente. Isso quer dizer que a gente vai fazer revisão depois. Depois da gente ver tudo. Eu não vou ficar fazendo assim, trabalha uma coisa, faz revisão, aí depois vê uma coisa nova, aí depois faz revisão, aí depois vê outra coisa. Não, a gente está encerrando o material, depois a gente vai ficar por conta de fazer revisões com vocês, tá? Trabalhar tudo de novo, tudo que a gente já viu aí durante o mês de setembro, tá? Então, ó, nosso horário terminou, o Camille foi a última a entrar. Então, deixa eu pegar meu material aqui. Um pouquinho. Tá certo? Então, acho que vai ser legal a gente trabalhar assim. E para quê? Para quem quiser... a Camille entrou e saiu de novo. Está chegando aqui. Bem, então, para quem quiser encerrar a apostila, porque estava esperando a gente, de certa forma, encerrar o material, então, quarta-feira já vai estar tudo liberado. Tá joia? Então, vamos lá. Bem, aí a gente começa a falar de potenciação de números decimais. Aí, antes da gente falar da potenciação dos números decimais, a gente vai lembrar aqui, ó, o que é a potenciação. Aí eu peguei um exemplo da apostila. Né? O exemplo da apostila dizia o seguinte, mas esquece isso aqui, quer ver? Ó? Esquece isso aqui. Quem não viu, não tem problema não. Apaguei um negócio aqui. Quando a gente escreve assim, 2 vezes 2 vezes 2, isso de certa forma, isso é revisão, tá? Porque aqui não é potenciação de números decimais, é potenciação. A gente já trabalhou potenciação. Foi lá em junho. Então, ó, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Todas as vezes que você tiver um produto assim, se repetindo muitas vezes, né, é diferente de você ter um número assim, 2 vezes 7, vezes 4, vezes 9, vezes 1, vezes 3. Aqui é tudo diferente, né? Os números são todos diferentes, não tem como melhorar isso, né? Essa conta, ela é grande mesmo. Agora, quando você tem 2 vezes 2 vezes 2, sempre o 2, a gente já viu que isso, né, pode ser escrito na forma de potência ou potenciação. E tinha um jeitinho que a gente trabalhava, que era assim, bem, você pegava aqui o termo que se repete, que é o 2, coloca aqui na frente, e você coloca aqui em cima no que nós chamamos de expoente, o número de vezes que o 2 se repetia. Então, o 2 está se repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vem aqui e coloca assim. E a gente lê isso, por exemplo, só reduzir minha telinha aqui, a gente lê isso como
2 elevado a 6. Uma leitura compreensível. Quem lê isso aqui, 2 elevado a 6, então tá lendo direitinho. Beleza, tá resolvido o problema. Só apagando aqui então, ó, que era o que estava lá na apostila, 2 elevado a 6. Então, limpando isso aqui, porque revisão, a gente... Vou deixar aqui na frente, né? 2 elevado a 6. A gente revisou aí um pouquinho de potenciação. Bem, e o contrário também, né? Aqui a gente te deu um produto muito grande que poderia ser resumidamente escrito assim. Ah, lembre-se desse símbolo aqui da matemática, que eu sempre chamo a atenção de vocês, ó, que é o igual. Ele está falando que o que tem do lado de lá é igual ao que tem do lado de cá. Tá? Isso é uma mesma coisa. Então, se porventura a gente tiver uma expressão assim, ao contrário, por exemplo, vamos colocar assim, 3 elevado a 4. O que é isso? Bom, assim que eu leio, né? 3 elevado a quarta potência, ou a 4 também, tá legal a gente ler isso, não tem problema não. 3 elevado a 4. O que significa isso? Significa que isso aqui é uma quantidade de vezes. Eu acabei de falar isso, né? Isso é a quantidade vamos colocar assim, de repetições, fica melhor, né? Quantidade de repetições da base. Então, essa base aqui, ó, que é 3, ela vai ser repetida 4 vezes. Pronto, é isso. Tá? E quanto que dá isso? Aí você tem que fazer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, dá para 81. Mas eu não estou nem preocupado em quanto que dá, não. Eu quero relembrar o que significa potência com vocês. Por quê? Porque agora aqui a gente vai trabalhar a potenciação de números decimais. Tá? Então, deixa eu limpar minha telinha aqui. Deixa eu limpar assim, que é mais rápido. Professor, Oi? eu sou prima do Arthur e eu estou ajudando ele nas atividades. Deixa eu te perguntar, qual que é a folha que você está explicando? A folha da apostila? Acho que a folha... Tá lá, potenciação de números decimais. É a 8. Eu vou ter que abrir aqui de novo para te falar, filha. Peraí. Aqui, ó. Ó, vou dar um zoom para você ver, ó. Ó, potenciação de números decimais, tá certo? Ó, é a página 7. Tá vendo aqui, ó? Prima do Arthur, você tem nome? Prima do Arthur, você tem nome? Giovana, você tá vendo aqui potenciação de números decimais? Entendi, valeu. Tá ok. Bem, então vamos lá. 2 elevado a 6. Então aqui a gente tem uma potência, né? Ó, uma potência, ó. Aliás, quando a potência era 2, a gente poderia... Ó, isso tudo é revisão, porque eu ainda não comecei a trabalhar a potenciação de números decimais. Estou revisando como que se escreve, o que significa, a forma de leitura, né? Como que se lê isso, né? Como se escreve uma coisa, como que se lê outra coisa e tal. Aqui a gente poderia ler 1, por exemplo, 0,6, né? Se fosse para falar assim bem brutamente, 1,6 elevado. Aí a gente poderia ler a 2, ou poderia ler elevado ao quadrado, que era uma outra possibilidade quando o expoente fosse 2. Então, vale para cá, vale para cá, vale para cá e vale para cá. E quando o expoente é 3, a gente pode falar elevado a 3 ou elevado ao cubo. Repito, tudo isso que eu estou falando agora não tem uma novidade. Tudo isso que eu estou falando é revisão. Nós já vimos isso. Inclusive, está lá no YouTube, é só você acessar as aulas antigas para você recordar essa minha fala. Bom, agora vamos ao que interessa, que agora que eu vou começar a falar da potenciação de números decimais. Então, quando você tem aqui o 1,6 elevado a 2, isso aqui, ó, o que isso representa? Bom, esse 2 representa a quantidade de vezes que o 1,6 vai ser repetido. Então, vou escrever aqui na frente. Então, é 1,6 vezes 1,6. Quanto que é? Aí agora a gente tem que fazer a conta. Então, a potenciação de números decimais nada mais é do que um produto de decimais. Eu vou voltar à tela da aula passada,
Quer ver, ó? Vou voltar aqui uma folha. Aqui, ó. Multiplicação entre dois números decimais. A gente fez isso na aula passada, vou fazer uma seta amarela aqui, ó. Aqui, ó. 6,44 vezes 1,15. Então, tá no YouTube, tá no print de tela, tá lá no grupo e tá aqui, revisando para você também. Então, a gente fazia isso na aula passada, e a gente vai fazer de novo. Repare, porque agora tem uma conta aqui para a gente fazer, olha só, 1,6 vezes 1,6. Então, a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula passada para poder descobrir aqui na frente qual é o valor que nós procuramos, tá? Só que pensa, antes disso, a gente precisou de um conceito. Olha quanta volta eu estou dando para nunca deixar o que a gente estudou para trás. Esse 2 aqui não significa que eu vou fazer 1,6 vezes 2. Eu nunca disse isso. Vou repetir. Eu nunca disse isso. 1,6 elevado ao quadrado significa que o 1,6 ele vai aparecer duas vezes. E apareceu. Está todo mundo vendo aí, ó. 1,6 aparecendo duas vezes. Só que eu não sei quanto é essa conta. Então a gente vai ter que vir aqui no cantinho, e a nossa folha está toda em branco, olha, esperando os nossos cálculos. Eu venho aqui e vou fazer quanto é. Vou fazer aqui embaixo, tá? 1,6 vezes 1,6. Então vamos lá. Bem, na multiplicação, embora aqui tenha ficado vírgula debaixo de vírgula, não era necessário que elas estivessem assim, uma em cima da outra, ou uma embaixo da outra, enfim. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer como se a vírgula não existisse. Nós combinamos isso na aula passada. 6 vezes 6, aí eu estou perguntando, tá? 6 vezes 6... 36. Coloco 6 e vão 3. Agora a gente faz esse produto aqui, ó. 6 vezes 1... 6. Com esse 3, 9. 9. Então, coloco o resultado aqui. Deixa eu apagar esse 3 que foi aqui, porque senão ele vai me atrapalhar no novo cálculo. Agora eu vou fazer esse produto aqui, ó. 1 vezes 6. 6. 6. E onde que eu coloco esse resultado? Embaixo do 9. Embaixo do 9, aqui, né? Ó, a gente começa, a gente pula essa casa aqui, a gente não coloca nada aqui. Beleza. E opa, peraí, deu 6, né? Agora eu vou apagar aquele meu rabisco aqui de cima. E agora eu tenho que fazer esse 1 aqui, vezes esse 1 aqui. 1 vezes 1. 1. E ele vem preenchendo esse pedaço aqui também. O processo agora basta que a gente some esses dois valores. Então, um debaixo do outro direitinho. Então, vai ficar 6 com nada, né? Abaixo 6. 9 com 6 vai dar 15. Vai 1. E 1 com 1 dá 2. E agora a gente posiciona a vírgula. Para quem não lembra, eu vou recordar. Então, aqui você tem uma casa decimal depois da vírgula. Aqui você tem uma outra casa decimal depois da vírgula. Isso te dá um total de 2 casas decimais. Você soma, né? Você agrupa, você utiliza todas que estão ali aparecendo. Decimais. E agora você pega essa vírgula que sempre está aqui, e eu fiz muito isso com vocês na aula passada, né? Pega essa vírgula e o que, que a gente faz com ela? Move duas Pula vezes. 2 casas. Então vamos mover, porque o computador a gente consegue fazer isso, não? Então move uma, move duas, pronto. O que, que a gente acabou de descobrir? Não sei nem se você se lembra o que, que foi perguntado, mas eu acabei de descobrir que 1,6 vezes 1,6 é 2,56. Está aqui o resultado. Então, vou preencher lá em cima. Foi isso que eu descobri, ó. 1,6 vezes 1,6 é 2,56. Ou seja, 1,6 ao quadrado é 2,56. Então, a gente, além de entender o que significa esse quadrado, ou essa potência 2, eu tenho que fazer uma continha de multiplicação. E a gente vai ter B, C, D e E. A gente vai ter mais 4 oportunidades para estar aprendendo isso. Então, quem ainda não entendeu, né, agarrou um pouquinho, presta atenção que eu vou te explicar tudo de novo, tá? Obviamente, vai mudar o número. Então, letra B, eu quero saber quanto é 2,5 elevado ao quadrado, tá? Ou 2,5 elevado a 2. Reparem, eu estou explicando tudo de novo. Esse 2 aqui significa que a base vai ser reproduzida, né, vai ser escrita 2 vezes. Então, vamos escrever.
Não é vezes 2. Ela vai aparecer duas vezes, ó, 2,5 vezes 2,5, ó, uma vez, duas vezes. Só que 2,5 vezes 2,5 eu não tenho a mínima ideia de quanto que é. Aí a gente vem aqui embaixo, né? Eu não sei, tá? Vou até deixar a interrogação, depois eu apago. Eu venho aqui e venho fazer a continha. Então vamos lá, arma ela. 2,5 vezes 2,5. Então, tem que fazer essa conta. Então, a gente está trabalhando potenciação de números decimais, mas a gente acaba fazendo, reparem, o que é isso aqui? Uma multiplicação de números decimais, que foi a aula passada. Por isso que por isso que eu falo que eu digo assim, né, mas quem montou o material foi o Haroldo falaria também, a matemática, ela é sequencial, né? Eu não poderia estudar isso antes da multiplicação. Primeiro a gente estuda a multiplicação, para depois a gente estudar a potenciação, senão a gente ia ficar perdido aqui. Então, para entender essa aula, seria bom que você tivesse assistido a aula passada, mesmo que fosse pelo YouTube. Então, vamos lá. Bem, então fazendo aqui, vamos lá, qual cor que eu usei aqui, só para ficar igualzinho, foi o rosinha, né? Então vamos lá. 5 vezes 5. 25. Quanto? 25. 25, não tinha ouvido direito. 25 vão 2. Agora a gente faz esse produto e ainda soma aquele doisinho rosa que está lá em cima. 2 vezes 5. 10. 10. Com 2. 12. 12. Então, já paguei, já vou colocar aqui o resultado. 12. Agora eu vou fazer esse produto aqui, ó. 12 vezes 5. 10. 10. Então, a gente coloca o zero aqui debaixo do 2, não é? Aí 1, né? Isso. E agora faz esse produto aqui. 2 vezes 2. 4. 4. Com 1. 5. 5. Então, agora a gente soma. Certinho? Vamos lá? Peraí, deixa eu ajeitar minha tela aqui. Então, vai ficar esse 5 aqui, a gente abaixa. 2 mais 0 dá 2. E 1 mais 5 vai dar 6. De novo, né? Eu não estou te dizendo que vai ser sempre assim, porque a gente já viu um exemplo diferente. E vai ver exemplo diferente desse. Mas, da mesma forma que aconteceu no primeiro, aqui também tem uma casa decimal, aqui também tem uma casa decimal, o que me dá um total de 2. Vamos aproveitar aqui o recurso do computador. Ó, a gente vem aqui, duplica isso, aqui, né, ó. Peraí, aqui. Pronto. Aqui também tem 2 casas decimais. Então, a gente pega essa casinha decimal que fica aqui, mentira, perdão, casa decimal não, a vírgula que fica aqui no final, e movimenta ela, porque cópia do primeiro exercício, né, 2 posições. Eu movimentei uma, movimentei 2. Eu descobri que 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Eu não sei se alguém, por algum motivo, pensou assim, 2,5 vezes 2,5 dá 5. Porque pensa aqui em 2,50, né? Aliás, 2,5, se a gente colocar esse zero aqui, não altera o número. Também já vimos isso. Reparem. Aí talvez a gente quer pensar em 2,5 vezes 2. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Isso aqui dá 5, ó. 2,5, quer dizer, R$ 2,50, 2 vezes dá R$ 5. R$ 2,50 vezes R$ 2,50. A gente nem multiplicaria esses dois valores. Mas multiplicando vai dar 6,25. É óbvio que dá mais. Tá certo? Então, eu descobri que dá 6,25. Então, vamos apagar esse rabisco daqui de baixo também. Vamos preencher lá em cima. Aqui. Agora não é mais interrogação, porque eu já sei o valor. Então, vamos lá. 6,25. Copiei daqui de baixo, tá? Ó. O resultado. Belezinha? Vamos continuar. Agora, 1,2 ao cubo. Ou 1,2 elevado a 3. Estou na letra C. Então, o que significa isso? Primeira coisa, eu não sei quanto que dá.
Eu não sei quanto que dá. Eu só vou saber depois que eu fizer as contas. Mas uma coisa eu sei, que quando tem 1,2 e a potência vale 3, significa que essa minha base ela vai ser repetida 3 vezes. Então, vamos escrever. 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Tá certo? E quanto que dá isso? Repito, eu não tenho a mínima ideia. Só que pensa, eu não consigo, de repente o Haroldo até conhece. Tô brincando, Haroldo. Mas assim, eu não sei multiplicar 3 números de uma vez com vírgula, assim, do jeito que tá ali. Eu não sei fazer essa conta. Eu tenho que fazer devagar. Então, primeiro, vamos pensar. 3 de uma vez não, 3 de uma vez é difícil. Então, não tem jeito, né? É loucura. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar esses dois aqui, esses dois eu sei fazer, ó. Esquece esse que vai estar de vermelho aqui, ó. Esquece esse aqui. Vou até fazer um negócio aqui, não tem problema ficar feia a minha tela, não. Eu vou fazer essa conta aqui primeiro. 1,2 vezes 1,2. Então, me acompanhe. Aliás, vocês sabem fazer. Então, vamos lá. Então, 1,2 vezes 1,2, repito, não sei quanto que dá, eu só vou saber depois que eu fizer essa coisa aqui, ó. Agora, daqui um minutinho eu vou saber. Então, vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4. 1 vezes 2, 2. 2. Agora aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2. E 1 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 1. Então, não tem problema. Isso acontece. Eu também falo errado de vez em quando. Essa continha foi fácil, né? Porque não teve vai 1, vai 2. Bom. Então, abaixo o 4. 2 mais 2, 4. Abaixa esse 1 aqui. Vamos colocar a vírgula no final. E a gente viu de novo, olha, que aqui tem uma casa, 2 casas. Vamos levar essa coisinha para lá também, ó, porque tá vendo que as coisas acabam se repetindo, né? Ó. Opa, aqui, ó. Dupliquei. Também tem 2 casas decimais. Ó. E a gente move essa vírgulazinha 2 posições para lá. 1, 2. O que nós acabamos de descobrir? Presta atenção, porque a gente ainda não terminou. Eu descobri que 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Tá? 1,44. Então, 1,44, deixa eu fazer um negócio aqui também, ó. Eu vou pegar isso aqui e vou duplicar isso, ó. 1,44, ó. Vou levar lá para cima, tá? É o resultado, peraí que eu vou levar aqui, ó. É o resultado desse quadrinho em amarelo aqui. Vê se vocês concordam. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Então, esse quadrinho aqui, ó, ele deu esse resultado aqui. Ainda falta multiplicar esse valor por outro 1,2. Repito, porque eram 3 multiplicações. E eu não consigo fazer 3 multiplicações. Eu tenho que pegar as 2 primeiras, resolver, ver quanto que deu o resultado, e o resultado multiplicar de novo por 1,2. Eu vou fazer. Vocês entenderam? Aliás, vou perguntar diferente, senão tem 21 pessoas na sala. Se todo mundo resolver dizer que sim, eu vou ter que ouvir 21 sim, 22 sim. A pergunta é diferente, então. Alguém não entendeu? Beleza, então, ó. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, então. Eu vou fazer assim, ó. Espera aí um pouquinho, vai ficar bem bacana, ó. Eu vou descer essa letra D aqui, ó. Isso, ó. Para me dar um espacinho melhor aqui, ó. Então, ainda não terminei a letra C, ó. Eu vou passar a limpo aqui. Eu descobri, então, que 1,2 vezes 1,2, estou copiando lá de baixo, tá? 1,44. E esse 1,44 agora eu ainda tenho que multiplicar por 1,2. Agora acho que ficou mais organizado. Então, vamos embora fazer. Presta atenção, porque não é uma novidade, porque a gente viu na aula passada, mas a gente ainda não fez isso hoje de novo, a gente fez na quarta passada. Então, vamos lá. Essa conta aqui a gente tem que fazer, não tem outro jeito, tá? Então, vamos fazer, cabe aqui no cantinho, ó. 1,44
vezes 1,2. Aí agora, ó, eu já disse isso hoje, mas eu vou reforçar. Reparem, na multiplicação não tem que ficar vírgula debaixo de vírgula, olha. Elas não estão alinhadas. Por que você está falando isso, Vitor? Porque na soma e na subtração tem. Então vamos lá. Foca nesse produto aqui. 2 vezes 4, 8. 8. De novo, 2 vezes 4, só que aquele outro 4, né? 8. 8. E 2 vezes 1, 2. 2. Vamos lá. 1 vezes 4. 4. Uhum. 1 vezes 4. O outro 4. 4. 4. E 1 vezes 1. 1. Gaguejou aí, hein? Vamos lá. Abaixo 8. Presta atenção, todo mundo. Repito, não é novidade porque a gente já viu, mas é diferente dos anteriores, ó. Somando normalmente primeiro, né? 8 mais 4, 12. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Vai mais nada, né? Então aqui é 1 mesmo. Agora, presta atenção para tudo que você está fazendo. Aqui tem 2 casas decimais. Aqui tem 1 casa decimal. Então aqui não tem mais 2. Aqui agora tem 3 casas decimais. Lembram disso? Decimais. Lembraram disso, pessoal? Que a gente acumula, né? Vê quantas casas tem nesse primeiro termo aqui, ó. Tinha 1, aqui também tinha 1, então nós tínhamos um total de 2. Por isso, aqui no final, ó, tem 2 casas decimais. Vamos ver como é que funciona agora? Aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho mais 1, total de 3. Vamos ver o que acontece com a vírgula? A vírgula que estava aqui, agora ela se movimenta 3 posições, e não mais 2. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Pronto. Então, essas 3 casas decimais aqui, ó, elas estão aqui embaixo. 3 casas decimais. Beleza? 1,728. Então, vamos colocar esse valor lá em cima, aqui, ó. Tá guardando, né? A gente ainda não terminou. Então, 1,44 vezes 1,2, a resposta está aqui embaixo, ó. 1,728. Vou colocar de vermelhinho para seguir o padrão. 1,728. Então, quando a potência ela é 2, uma continha dessa aqui resolve. Então, olha só, quer ver? Eu vou até fazer um negócio aqui que vai ficar organizado, ó. Isso aqui, ó, foi a minha letra A. Isso aqui, ó, só essa coisinha aqui foi a minha letra B. Olha o tamanho da minha letra C, como que ficou, ó. Isso tudo aqui, ó. Porque foram 2 multiplicações. Essa foi a letra C. Por quê? Eu tive que fazer essa e o resultado ainda multiplicar de novo por 1,2. Tá certo? Belezinha? Então, vamos lá, continuando. Então, letra D, 0,2 ao quadrado, ou 0,2 elevado a 2. Então, vamos escrever o que é isso. Bom, 0,2 elevado a 2 é 0,2 vezes 0,2. Então, esse 2 significa que isso aqui vai repetir 2 vezes. Então, quanto que dá? Não tenho a mínima ideia. Vamos lá embaixo fazer agora. 0,2 vezes 0,2. Todas as vezes que tem muitos números zeros, isso facilita a vida da gente, tá? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0 mesmo. Então, vamos lá. Ó, 2 vezes 2. 4. 0. Ó, 0, risquei um e falei o outro, né? Peraí. 2 vezes 0. 0.
Beleza, então esse aqui, ó, já multiplicou por esses dois. Agora a gente parte para cá, ó. 0 vezes 2, 0, 0. 0. 0 vezes 0, 0, 0. 0. A gente soma e vamos lá, ó. 4, 0 mais 0, 0, 0, 0. Quantas casas decimais nós temos aqui, ó? 2, Uma, duas. Então, vamos colocar aqui 2 casas decimais. A gente vem aqui do final e desloca 2 posições. Então, vamos lá. 1, 2. Esse terminou. Por que terminou? Então, 0,04, né? Vamos colocar aqui em cima, ó. 0,04. Por que terminou? 0,04. Porque aqui eu só tinha que fazer um número vezes ele mesmo. Era só um produto. Eram 2 números. 2 números me dá um produto, uma continha. Agora aqui, 3 números, ó. 1, 2, 3, não dá para fazer uma continha só, não. 2 continhas. E a letra E, finalmente, 1,01 elevado a 2. 1, elevado a 2, então, tipo assim, elevado a 2 é mole, 1,01 vezes 1,01. Vamos ver quanto que dá isso. Eu também não tenho a mínima noção de quanto que dá. Então, vamos escrever aqui, ó, 1,01 vezes 1,01. Lembra-se que toda vez que tem zero, tende a ser fácil. E tem um monte de número 1, né? 1 é um número bom para fazer conta também. Então, vamos lá, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1. 1. 0 vezes 1, 0. 0. Bota aqui. 0 vezes 0. 0 vezes 0. 0, 0. Tem pegadinha, não, é isso mesmo. E 0 vezes 1, 0, 0. 0. Agora a gente começa dessa posição, não é, gente? Não vai pulando as casinhas assim, ó? Não vai pulando Sim. assim? Isso, então vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1. Opa, risquei errado. 1 vezes 1, 1. agora a gente soma. 1, 0 mais 0. 1 mais 0 mais 1, 0 mais 0, abaixo 1. Pera lá, presta atenção. Aqui eu tenho 2 casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas decimais. Total de 4 casas decimais. 4 casas decimais. Decimais. Então, lá embaixo a gente vai fazer isso. Pega a vírgula que está no final e anda com ela 4 posições. 1, 2, 3, 4. 1,0201. Então, o número não ficou bonito, mas também não tem que ficar bonito, tem que ficar aí o número certo, né? Deixa eu ver se eu tiro o zoom aqui para a gente conseguir copiar, ó. Pronto, ó. 1, vamos colocar aqui em cima, tá? Ó. 1,0201. Pronto, essa é a resposta. Tudo bem, pessoal? Então, a gente... Bom, por que nós fizemos esse exercício? Talvez a prima do Arthur deve estar se perguntando, mas isso não tem na apostila. Lógico que não. A gente combinou isso há muito tempo, que eu não resolvo com vocês o que tem na apostila. Eu resolvo situações semelhantes, e agora, na hora que você terminar a aula, você vai pegar a sua apostila e vai fazer os exercícios, tá? É assim que funciona, e tem funcionado assim desde maio. Então, beleza. Potenciação. Então, se você parar para pensar, vê se você conseguiu perceber, ó. Potenciação de números decimais, na verdade, aqui, ó, é um show de multiplicação. A gente multiplica, fica multiplicando o tempo todo. Tá? Basicamente é isso. Tá? Por isso que está aí em sequência, né, da aula passada, estou voltando a tela aqui, ó, da multiplicação aí entre números decimais. É óbvio que tinha que estar depois. Aqui, ó, a continha que nós fizemos aqui, ó.
Ó, 2 casas decimais, uma casa decimal, ó, dão 3 casas decimais, as 3 casas decimais aqui embaixo, ó. Sempre a mesma coisa. Então, é uma aulinha aí boa para você revisar, é a aula foi a aula da quarta-feira passada. Beleza? Então, tá aqui, vamos avançar. E agora a gente fala um pouquinho da raiz quadrada de números decimais. Aí eu fiz uma anotação aqui em cima, e para aqueles alunos mais preguiçosos, aqueles que gostam de tudo pronto, gostam de tudo mais fácil, né? A gente sempre fala isso com vocês. Quando a gente senta aqui na frente do computador, não é só eu sentar aqui na frente do computador e vamos conversar sobre matemática. Se fosse assim, seria fácil. Mas de onde que veio isso aqui? A gente teve que montar, a gente teve que produzir, a gente teve que pensar. Então, quer ver uma coisa? Olha isso daqui, ó. Primeiro a gente começa com 2 exercícios simples, olha. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Aqui serviu para a gente fazer uma revisão. Eu não posso começar pelo mais difícil. Aqui já foram 3 casas decimais. Já foi um pouquinho diferente. Aqui já foram 4 casas decimais. Então, a gente sempre tem que pensar o que vem antes, o que vem depois. Não posso colocar algo muito difícil, tem que colocar no começo, vou colocar os mais difíceis no final, e tem que ser coisas diversificadas. Tá certo? E daí, professor, o que isso tem a ver aí com o que você vai falar agora? O que tem a ver com o que eu vou falar agora? Olha só. Porque antes de dar aula, olha isso aqui, a gente estuda. A gente tem que estudar, a gente tem que rever o que foi dado. Então, olha aqui, ó. Página 34, 25 de agosto. O que é isso, Vitor? Aqui do ladinho, vocês devem estar vendo onde estou passando o mouse. Nós estamos na página 51 hoje, de um total de 52 programadas para você. Eu vou clicar aqui, vou lá na página 34 para vocês verem. Ó. Isso aqui é tudo que a gente já viu, olha só. A raiz quadrada aqui, vocês lembram aqui, ó? Aqui, ó. Lembra? Ó, tudo que a gente já viu. Aqui, ó. O Burger King, o ventilador, aqui, as frações, o pneu do Carrefour. Tá tudo aqui, tudo tá arquivado. Eu vou lá na página 34. Deixa eu só achar ela aqui, ó. 34 aqui, ó. Tô clicando, tá? Ó. Pronto, página 34. A página 34, nós estudamos no dia 25 de agosto. Eu memorizei isso? Não, claro que não, está gravado aqui no meu computador. Que dia que essa aula foi dada? Sabe o que eu fiz? Fui lá no YouTube. Aliás, né, vamos aproveitar aqui, ó. Eu não sei se vocês usam computador ou celular. Se vocês usam computador, olha aqui, ó. Playlist do HJS, está nos meus favoritos. Eu não preciso de assistir vídeo de matemática. Eu vou fazer os vídeos de matemática. Na minha playlist está nos meus favoritos. Porque sempre que eu preciso, eu acesso ela. E eu estou acessando aqui para vocês. Está aqui todas as nossas aulas. Aqui, ó. Todas as nossas aulas. Inclusive, que legal. 25 de agosto, não sei se vocês estão vendo. Foi uma aula que demorou 1 hora e 22 minutos. Está aqui, ó. Potência e raízes de frações. Então, dúvidas? Vai lá na aula do dia 25 de agosto, a aula aí, ó. Tá aí. Pronto aí. Aula do 25 de agosto. Eu estava até com camisa cinza, tá vendo? Tem tudo gravado. Ou seja, todas as possibilidades para você estudar, nós estamos dando. Se você não quiser estudar, aí não tem como a gente oferecer mais, né? Porque na sua casa aí a gente não entra, a gente não vai pegar na sua mão e a gente não vai fazer essa instrução aí dentro da sua casa. Dentro da sua casa é você que tem que fazer. Por que você está falando isso, Vitor? Por causa disso aqui, ó. A gente já viu, olha aqui, ó, e eu estou revisando. Sendo que se tem o vídeo, eu não precisava nem fazer isso. Eu falei assim, galera, assiste o vídeo lá. E acabou. Mas não, estou revisando. Então, vamos lá. Primeiro eu vou comentar e já a gente vai para a aula de hoje. Então, ó, dia 25 de agosto eu falei assim com vocês. Você tem aqui aliás, vamos voltar aqui em cima nas raízes, ó. A gente trabalhou com vocês algumas raízes, ó, várias, até a letra I, tá vendo? E a gente falava assim, por que a raiz de 16 ela é 4? Tá até escritinho aqui, pois 4 vezes 4 é 16. Por que a raiz de 25 é 5? Por
Porque 5 vezes 5 dá 25. Por que a raiz de 36 é 6? Porque 6 vezes 6 dá 36. Então, a gente trabalhou ali a raiz dos números inteiros, né? Ó, 9, 16, 25 são números inteiros. Agora, aqui a gente quis trabalhar com raízes de frações. E aí, tipo, eu contei um segredo para vocês. Na verdade, quando a gente fala assim um segredo, né, é uma propriedade das raízes. A propriedade, tem uma propriedade da raiz que fala o seguinte: se você tem uma raizona grandona, e dentro dessa raizona grandona você tem uma fração, você não precisa calcular a raiz dessa fração. Você faz uma, aí você divide essa raiz grandona em duas raízes. Uma para o numerador, outra para o numerador. Ah, Vitor, eu não entendi. Bom, você deveria ter assistido a aula do dia 25 de agosto. Se mesmo assim você não entendeu, eu vou falar de novo. Aqui você tem uma raizona grandona. No numerador tem o número 100 e no denominador da raizona grandona tem 81. A gente separa em duas raízes, uma para o 100 e uma para o 81. E a raiz de 100 dá 10, por quê? 10 vezes 10 dá 100. A raiz de 81 dá 9, por quê? 9 vezes 9 dá 81. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Raiz de 49 sobre 64. 49 sobre 64. Eu não sei calcular uma raiz grandona. Eu sei se eu dividir em duas. Então, divide uma para o 49, que é o seu numerador, uma de 64, que é o seu denominador. Então, separou? Agora você tem tudo para acertar. A raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49, e a raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Certo? Então, a gente vai fazer algo muito parecido agora, lá na nossa página. Então, vou voltar aqui na página 51, que é a aula de hoje. Aqui, deixa eu chegar lá. Pronto, cheguei. Só que não é tão direto quanto a anterior, reparem. Raiz quadrada de 0,81. Bom, dá medo, né? Porque a gente não tem a mínima ideia de quanto vai dar isso aqui. Então, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Bem, primeiro eu vou fazer o seguinte, vou tentar fazer com que a minha mão faça uma raiz bonitona aqui do lado, sem ficar muito torta. Vamos lá. Peraí. Vamos embaixo fazer uma brincadeira aqui primeiro. Será que alguém aí na sala poderia passar esse numeral aqui para a forma fracionária? Vai ganhar um nome na folha e vai por 51 décimos. Muito bem. Quem falou? Eu vou colocar assim que fica mais fácil. É o Keller. Pode ser? Pode. Pode, é o Keller. Resolve o problema dos gêmeos. Você poderia dizer para os seus colegas o que você fez aqui? Repetiu 51 e como tem uma casa decimal, eu coloco o 1 e o 0 por causa que tem só uma. Perfeito. Então, só vou melhorar um pouquinho a fala dele, tá? Ele pegou esse número aqui e ignorou a vírgula. Esse número, se não tiver a vírgula, ele vira 51. Assim. Aí aqui embaixo, ou vai 10, ou vai 100, ou vai 1000, né? A gente aprendeu isso. Como aqui você tem uma casa decimal depois da vírgula, então você coloca aqui um 0. Pronto. Olha o igual do Keller aqui, ó. É igual mesmo. Ele acertou. Vitor, eu não entendi. Bom, é só pegar a playlist do Henrique José e tem uma aula que a gente trabalhou decimal para fração e fração para decimal, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou recordando com vocês. Vamos lá. Vamos pegar assim, 6,28. Alguém poderia transformar esse decimal numa fração? Que não seja o Keller. Vamos lá, outro. Por 100. 600 elevado, não, calma. Quem que está falando? Calma. O Lucas Vinícius. Lucas Vinícius, vamos lá. 622 não, 628, calma. Aí você falou assim, elevado a 100 não. Dividido por 100, beleza? Só para acertar. Beleza, Lucas Vinícius? Por que você falou 100? Aí explica para os seus colegas agora. Porque tem duas casas depois da vírgula. Então, ele colocou um aqui embaixo, né? Porque, como eu disse, ou vai ser 10, ou vai ser 100, ou vai ser 1000. E como aqui tinha duas casas depois da vírgula, ele colocou 2 zerinhos aqui. Ele também acertou. Esse aqui foi o Lucas Vinícius. Ok. Então, agora nem o Lucas Vinícius nem o Keller vai responder. Vamos colocar aqui um outro exemplo.
para a gente voltar lá. Reparem, eu já devo ter dito isso pelo menos umas 30 vezes esse ano. Não tem como a gente avançar no conteúdo de matemática se a gente não aprendeu o anterior. Então, a gente vai trabalhar raiz. Olha só o que eu estou trabalhando. Ó. Fiz uma revisão de raízes, tive que fazer uma revisão de decimal para frações, para, enfim, só depois que eu falar disso, ó, trabalhar a raiz quadrada de um número decimal. Então, eu ainda nem comecei a trabalhar isso aqui hoje, tá? Porque já estou revisando com vocês. Então, alguém poderia transformar isso aqui em uma fração para mim? 124 milésimos. Então, 124, bota um zinho aqui embaixo. Como você tem 3 casas depois da vírgula, você vai colocar 0, 0, 0, total de 3 zeros, 124 milésimos. Parabéns por você ter dito da forma mais correta possível. Então, vamos voltar lá em cima. Bem, então, o primeiro passo para trabalhar uma raiz quadrada de um número decimal é transformar este decimal numa fração. Então, agora fiquem à vontade para dizer para mim, 0,81 seria que fração? 81? 81 o quê? 81 o quê? Quem vem aqui? Eu quero transformar numa fração. Vamos lá embaixo. Centésimos, professor. 0,81 é qual fração? 81 centésimos. 81 é o número, lê o número sem a vírgula, né? 0,81 sem a vírgula é que número? 81. Bota um aqui embaixo. Quantas casas você tem depois da vírgula? 2. Se você tem 2, você vai colocar aqui o número 2 zeros, o número de 100. Então, vamos lá em cima agora. Melhorou? Eu vou perguntar de novo. 0,81 é qual fração? 81 centésimos. Isso, 81 centésimos. Pronto. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Vê se esse símbolo aqui está no lugar certo. Ele pode ficar ali. Sim. Opa. Pode. Sim, sim. Parece bobeira, né? Mas não é. A gente está garantindo, a gente está falando, é igual. Então, essa coisa que está aqui, eu não perdi nada em escrevê-la assim. Porque 0,81 é a mesma coisa que 81 centésimos. Ou, se você quiser, ó, raiz quadrada de 0,81 é igual a raiz quadrada de 81 centésimo, porque esses números são os mesmos. Então, vamos lá. Não sei se eu estou exigindo demais, mas... O que eu falei agora há pouco sobre essa raizona grandona assim? O que a gente faz quando aparece uma raizona grandona desse jeito? Você pode dividir ela em 2 partes. Quem que está falando? A Camille. Camille. C-A-M-I-L-L. Não é esse seu nome? Sim. É. Beleza. Então a Camille falou assim: você vai dividir ela em 2. Uma raiz para o 81 e uma raiz para o 100. Fazendo isso, o que aconteceu? Aconteceu que agora eu consigo fazer essas coisas com um pouquinho mais de calma. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? 9. Ou qual a raiz quadrada de 81, que é a mesma 9. pergunta? 9. 9. Qual a raiz quadrada de 100? 10. 10. Acabou. Acabou. Aproveitando, isso aqui é uma ótima resposta, tá? Mas vamos lá. Como que eu passo de fração para decimal? 0,9. 0,9. Não, coloco 9. Ah, então tá. Ele quer explicar o passo a passo. Melhor ainda. Pega esse número aqui, é 9. Pronto. Beleza? Pode falar, Keller. Como tem um 0, passa a vírgula para a esquerda uma vez só. Então, olha só, tem essa vírgula amarela aqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Essa vírgula amarela aqui foi eu que coloquei, mas ela existe, tá? Não estou colocando porque eu acho legal, não. Ela está ali. Então, a gente vai pegar essa vírgula aqui, e segundo o irmão Keller, pelo fato daqui embaixo ser 10, ter um zero,
essa vírgula, ela vai mexer uma posição para a esquerda. Então, vamos lá, coloca ela aqui. Pronto, acabamos. Só que não fica legal ela ali desse jeitão, né? A gente vem e coloca um zero. Deixa eu colocar ele maiorzinho. Cara, quanta coisa, se vocês estão a fim de estudar, prestando atenção, não estão achando isso um saco, quanta coisa a gente conseguiu revisar hoje. Com uma aula de matéria nova, a gente acabou revisando tanta coisa, isso é muito legal. Então, a gente revisou. E, olha, isso foi só o primeiro exemplo, ainda tem mais 3 exemplos para a gente fazer. Então, ó, a gente pegou aqui, passou decimal para fração, calculou raiz, e depois de fração, a gente passou para decimal, fizemos o contrário. Vamos tentar de novo? Então, vamos lá. Bem, raiz quadrada de 0,01. Vou deixar aqui o exemplo de cima à vista, olha só. Para a gente se basear no exemplo de cima, para ajudar a gente fazendo de baixo, e antes de responder, olha e tenta fazer parecido. Óbvio, com números diferentes. Então, vou colocar um igual aqui, porque eu espero que o que eu escrever aqui na frente seja igual ao anterior, mas escrito diferente. Ele tem que estar escrito de uma maneira diferente, mas tem que valer a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, a raiz, ela vai existir, né? Observa aqui, ó, daqui para cá, qual foi a minha tentativa? A minha tentativa foi, ao invés de se escrever em decimal, eu vou transformar o decimal numa fração. Então, o zero, pensa antes de responder, que esse decimal seria que fração? 1 centésimos. 1 centésimo. Quem que falou? Camille. Camille. Obrigado, Camille. Então, vamos colocar de pretinho? Vamos acompanhar a cor do de cima. Então, aqui deu 1. A Camille falou assim, então deixa eu explicar o que ela fez. Ela pegou esse número aqui, ignorou essa vírgula aqui, ó. Esqueceu dela. O que é 001? 001 é 1. O número 1, tá? Então, ela pegou esse número sem a vírgula e falou assim, esse número é 1. Colocou 1 aqui embaixo, e ela falou assim, agora vamos ver quantos zeros eu vou colocar aqui embaixo. Como aqui tinha 2 casas decimais, ela falou assim, então eu vou colocar 2 zeros. Foi isso que ela fez. Pronto. Então, olha ele aqui. Raiz quadrada de 0,01 é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 centésimo, porque esses números são os mesmos. Continuando. O nomezinho que está aqui em cima, olha de quem foi, ó, de novo, Camille. Quer falar de novo para a gente? O que fazer com essa raizona? Camille. A matemática vai deixar eu dividir a raiz grande, né? Em 2 partes. Isso, exatamente. Uma para cima e uma para baixo, né? Falar mais bonito ainda, uma no numerador, outra no denominador. Eu gostei do que você falou, a matemática vai deixar, né? A matemática tem coisa que ela não deixa, tem coisa que ela deixa, né? Então, ela permite, né, que você transforme, então, uma raiz para esse 1 e uma raiz para esse 100, tá? E agora acabou, né, praticamente. Agora a gente vai fazer as contas separadas. Olha só, na verdade, ó, essa raiz de 100 aqui, que a gente já falou que dá 10, ela está aparecendo aqui de novo, ó. Então, já sei quanto que dá a parte de baixo, que é o denominador. De acordo, pessoal, que aqui tem que dar 10? Sim. É a mesma coisa, né? Está calculado lá em cima. E quanto que é a raiz quadrada de 1? Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 dá 1. Isso mesmo. E alguém poderia transformar, olha só, essa tá fácil, hein? Mas eu vou fazer o seguinte, não responde não. Olha para esta fração 9 décimos e olha o que ela virou em decimal. Não respondam. Porque quem tem um pouquinho mais de dificuldade vai ter a oportunidade de pensar um pouquinho agora antes de alguém falar a resposta. Olha uma fração aqui, muito parecida com a letra A, ó, com o primeiro exercício. Como que isso aqui seria transformado em decimal? Não responde não, só pensa. Ó. Se 9 décimos é 0,9, 1 décimo seria qual decimal? Percebe? É muito parecido. Te dando um tempinho para você pensar. Então, seria assim, ó. Pega esse número e lê ele sem a vírgula. 0,1. Aliás, até porque nem tem vírgula, né? Dá 1, né? 1. Tem uma casinha, tem uma vírgulazinha aqui, e aqui ele pede para essa vírgula se deslocar, ó,
uma vez. Aquele zero ali significa que o deslocamento ele vai ocorrer da vírgula, né? O posicionamento uma vez. Então tá aqui no final, a gente move ela para cá. E como ela não pode ficar sozinha, a gente vem aqui e bota um zero. Opa! É o preto. 0,1. Raiz quadrada de 1,96. Então, essa piorou, porque o número é mais número esquisito, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, quanto que dá, Vitor? Não sei. Então, eu vou utilizar os conceitos matemáticos permitidos, como disse Camila, pela matemática, que ela deixa eu fazer, eu vou fazer. E aí a gente vai vendo se isso vai facilitar a nossa vida. Então, a minha primeira atitude, o meu primeiro passo, é transformar 1,96 em uma fração. Então, abram os áudios e podem falar. 196 centésimos. Então, quem falou pensou assim, ó, leia este número sem a vírgula, ó, 196, coloca umzinho aqui embaixo, como aqui tem duas casas, nós vamos colocar 2 zeros, certo? Olha como, bom, assim, até para mim tá ficando mais fácil, porque eu já sabia fazer, e quanto mais eu estou fazendo, mais eu estou aprendendo, então eu vou dizer o seguinte, olha, estou copiando do de cima, uma raizona grandona, fica uma raiz, vamos separar, né? Uma raiz para o numerador e uma outra raiz para o denominador. Uma para o 196 e outra para o 100. Está se tornando até repetitivo, porque o denominador, de novo, pela terceira vez, gente, aqui, ó, denominador é raiz de 100, dá 10. Denominador é raiz de 100, dá 10. Denominador é raiz de 100, só pode dar 10. Esses valores a gente acaba até decorando sem pensar, né? Porque, enfim, dá 10. Só que a raiz quadrada de 196, não é uma coisa que a gente decora. Eu decorei já, mas imagino que a maioria aí não decorou. A pergunta é, qual a raiz quadrada de 196? Aí a gente vai ficar boiando, né? Não sei, ué. Não sei, não tenho a mínima ideia. Então, a pergunta diferente, mas equivalente, seria, o que vezes ele mesmo dá 196? Deixa eu abrir minha calculadora aqui. Alguém saberia dizer? Ai, que bom que ninguém soube dizer. Isso é ótimo, que eu vou ter explicado uma novidade para todo mundo. Então, olha só, pessoal. Abram o áudio de vocês. Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas. 1 vezes 1? 2. Meu Deus. Estragou até meu microfone, meu fone de ouvido. 1 vezes 1, 2? 1. Eu vou escrever isso rapidinho aqui. Vamos lá. Ó. 1 vezes 1? 1. 2 vezes 2? 4. 2. 4. 3 vezes 3? 9. 4 vezes 4? 16. 5 vezes 5? 25. Reparem que é sempre um número vezes ele mesmo, ó. Vamos continuar. Eu vou continuar até a tabuada acabar. Aquela tabuada que a gente memoriza. 6 vezes 6? 36. 36. 7 vezes 7? 49. 8 vezes 8? 64. 9 vezes 9? 81. Essa tabuada a gente já decorou. 10 vezes 10? 100. 100. Aí agora eu posso continuar isso para sempre, tá? Vamos lá. Só que agora a gente já não guarda. 11 vezes 11? 121. 12 vezes 12? Você não tá com a calculadora aberta não, né? Não. Quanto que dá? 12 vezes 12? 144. 13 vezes 13? E 169. 14 vezes 14? O professor não sei. Hã? Ah! Você parou justo na hora? Então eu vou até fazer na calculadora, ó. Olha que legal, gente. 14 vezes 14, olha quanto que dá. 196. Que truque é bom. 196. Ela parou justa, estava indo tão bem, ela falou tudo, ela só não falou o que a gente precisava.
que a gente precisava. Olha aqui, ó. 14 vezes 14 dá 196. Olha aqui, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 196? Alguém poderia responder? 14. Por quê? Pois 14 vezes 14 é igual a 196. Isso, é igual a 196. Pronto. Perfeito. Não tem que decorar, tá? Então, tipo assim, poxa, mas olha só, aula do dia 20 de setembro, vai estar lá no YouTube. Se você, olha, até aqui, vamos combinar, gente, ó. Vamos combinar que isso aqui todo mundo tem que saber. Agora, esses daqui de baixo, não. Mas se você aprender, se você decorar, vai ajudar pra caramba, tá? Que é quando alguém, igual a Camille estava respondendo, né? Se eu estiver enganado, me corrija. Ela foi 11 vezes 11, 121, 12 vezes 12, 144. Isso ajuda bastante, tá? Ajuda muito. E eu te garanto uma coisa, você pode até não decorar agora, mas quando você estiver no nono ano, você vai decorar essas coisas, tá? Porque você vai usar muito isso. Então, para finalizar, para ficar bem bonitinho aqui, vamos transformar isso num decimal. 14 décimos seria qual decimal? Alguém poderia dizer? 0,14. Não. Vou deixar aqui, ó, pra gente ver o que aconteceu, ó. Todos eles, ó. Eu peguei... 1,4, professor. Quem que falou? Pedro Henrique? Pedro Henrique. O Pedro Henrique pensou assim. Pode falar o que você pensou, Pedro Henrique. Passo a passo, tá? Como é que você chegou nesse resultado? Professor, eu vi o que eu lembrei do que era o que estava antes, como é que tinha sido feito, o exemplo e lá. Como é que seria isso assim. aqui? Tá, qual a primeira coisa que você colocaria aqui, então, para ajudar os seus colegas? Você pega o 14. Pega o 14, copia ele aqui do lado. Uhum. Aí tem o 10 e o 10 indica quantas... Eu esqueci, professor. Quantas casas a vírgula vai se deslocar. Então, ó, ele pegou esse número aqui, copiou ele igualzinho aqui do lado, igualzinho, 14, 14. Pegou a vírgula que estava aqui no final, e pelo denominador ser 10, ele muda uma posição. 1,4. Pronto, é isso. Ah, entendi. É tipo, se o número fosse só uma unidade, teria que colocar o zero no outro lado. Não entendi essa pergunta não, cara. Se o número fosse só uma unidade, como assim? Tipo, fosse só assim. Ah, tá, entendi. Entendi o que você perguntou. Tipo, fosse assim, assim, né, ó. Aí repete esse 4 aqui do lado. Aí só tem um numeral, um algarismo. Aí a vírgula tá aqui, você joga a vírgula para cá e depois tem que colocar o zero. Foi isso que você perguntou, não foi? Foi. Isso, tá, é isso mesmo. Bem, então vamos lá agora, ok. Já vou fazer um fechamento aqui. Embora a gente já tenha terminado, né, eu vou passar limpo as nossas respostas. Bem, então isso aqui, então, para não mudar, né, para a gente continuar fazendo do mesmo jeito, vamos lá. Vai ser a raiz de 256 dividido por 100 de novo, não foi, gente? Todos Sim. de acordo? Beleza. Aí ficou uma raiz para o 256, uma raiz para o 100, a do 100 a gente já está careca de saber quanto que dá, a do 256, Camille, vamos continuar aqui? Sim. 15 vezes 15? Não, professor, deixa pra lá. Não, então vou abrir minha calculadora, tá? Vamos lá, zerei aqui, ó. 15 vezes 15, mas você vai decorar esse, tem certeza. 225, tá? Estou usando a calculadora, não tem problema não. 225. 225. Tem que dar, aqui ó, 256. Então não é o 15, tá? Então vamos continuar. 16 vezes 16, vamos abrir a calculadora aqui, vamos ver quanto que dá. Zerando ela, 16 vezes 16, olha quanto que deu. 256, vamos preencher aqui. Pronto.
Então, raiz quadrada de 256, quanto que é? 16. 16. Por quê? Porque 16 vezes 16 dá 256. 256, perfeito. Deixa só o Pietro abrir o microfone dele agora e falar. Preto. Já viu La Casa de Papel? Pietro. Aquela série, La Casa de Papel? Vi só um pouquinho. Lá tem o Coronel Prieto. Você não é o Prieto, você é o Pietro. Vamos lá. Pietro, transforma isso aqui para mim num decimal. Coloco 16, Coloco 16. coloco a vírgula ali no cantinho e faço uma casa decimal. No cantinho, pronto aí. Você explicou muito melhor do que eu. Todo mundo entendeu. Pronto. Beleza? Por que uma casa decimal? Porque o denominador é 10. Então, 10 representa um movimento apenas da vírgula. Passando a limpo aqui na frente, então, eu sei que já está tudo prontinho, olha o que nós descobrimos, então. Vamos fazer aqui, ver se cabe na tela e não fica ruim de vocês enxergarem, né? Ficaria assim, ó. Resumindo, então, a gente descobriu que raiz quadrada de 0,81 é 0,9. Raiz quadrada de 0,01 é 0,1, aqui, ó. Tá? Raiz quadrada de 1,96 é 1,4. Só estou passando a limpo, tá? Porque a gente já tinha feito, ó. Raiz quadrada de 1,96 é igual a 1,4. A gente já tinha feito. E, finalmente, raiz quadrada de 2,56 é igual a 1,6. Beleza? Bom, com isso, né, é mais uma folha que você já pode avançar lá no seu material. Eu acho até que, antes que a Eduarda reclame e fale assim, nossa, já acabou a aula, né? Eu até estaria satisfeito, porque eu acho até que ficou muito conteúdo, né? Embora tenha sido 2 folhas, né? A de raiz quadrada e potenciação, tá? Mas eu queria discutir uma última coisa aqui com vocês. E repare, eu só me programei para fazer mais um pouquinho, então é só mais um pouquinho mesmo. Qualquer coisa depois, a aula fica gravada no YouTube, assiste de novo. Por favor, vamos fazer isso. Porque é a parte de divisão de decimais. E a parte de divisão por decimais, ela é muito chatinha. A maioria das pessoas não gostam de fazer isso, tá? Mas se vocês acompanharem direitinho, eu acho que todo mundo vai conseguir aprender numa boa. Então, por isso, assim, eu reparti em pedaços, vamos dizer assim. Eu queria trabalhar hoje só uma introdução à divisão de números decimais, só que a gente fala por 10, por 100, por 1000, vamos colocar 3 pontinhos aqui, ó, por 10.000 e assim por diante. O que isso quer dizer? Bem, isso aqui eu tirei lá da sua apostila, tá? Igual. Não fui eu que inventei, foi igual. Eu vou trabalhar apenas estes exemplos com vocês, para a gente poder, então, desenvolver uma primeira ideia, para aí sim, na aula de quarta-feira, a gente batalhar em cima disso aqui, que é aí o bicho-papão, né, da matemática, é ficar dividindo. Divisão. A divisão, ela é a pior das operações, né? Soma, subtração, na minha opinião, é um pouquinho pior que a adição, né? A adição é mais fácil. A multiplicação a gente acho que faz numa boa, desde que saiba tabuado. Agora a divisão, realmente, ela é um pouco mais chatinha. Então, vamos lá. Aqui tem, vou arrumar essas continhas aqui, ó. Reparem que, aliás, alguém poderia ler isso aqui que eu estou destacando agora? Como que se lê isso? 17,5 dividido por 10. O Pedro, você saberia escrever isso de uma forma diferente? Não. Eu saberia, quer ver? Ó? Assim, por exemplo. Você concorda que poderia ser escrito assim? Poderia. Tá vendo? Beleza. Ô, Pietro, quando você pega um número e divide ele por 10, ele fica maior ou menor? Menor. Eu tô dividindo. Lógico, né? Uma coisa óbvia. Bom, vou fazer o seguinte, então.
A gente acabou de ver, deixa eu voltar aqui na tela. Olha aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Essa é a parte que a gente falava de raiz. Olha para isso aqui. Isso aqui é muito parecido com o que eu vou falar com o que eu vou falar para vocês agora. Eu vou falar Pietro, mas vale para todo mundo, tá? É óbvio. Quando eu pego 16, eu vou falar bem devagar e tenta entender numericamente o que eu estou falando. Então, vamos lá. Quando eu pego o 16 e divido ele por 10, olha o que acontece. Ele fica menor. Ele deixou de ser 16 e passou a ser 1,6. Eu fiz isso várias vezes hoje com vocês. Só que a gente estava fazendo, digamos, de uma forma um pouco diferente, né? A gente estava fazendo assim, ó, palavras do Pedro Henrique. Foi enroladinho, mas ele sabe fazer, ó. Ele falou assim, professor, você pega o 16, escreve aqui, e depois você põe a vírgula numa posição para cá, porque eu não sei explicar, mas porque aqui é 10. Então, isso era uma técnica, né? Se eu explicar assim, todo mundo entende, mas eu queria que isso fizesse esse sentido para vocês agora. Ó. Se eu pegar o número 16 e dividir ele por 10, ele fica menor. E quando eu divido ele por 10, a escrita dele, olha essa escrita aqui, ó, ela fica muito parecida com 16, ó. Fica 1,6. 1,6, eu não posso colocar que é igual, né? Isso não é igual, é diferente. Mas a escrita é muito parecida porque os algarismos são os mesmos. O que difere um do outro é a vírgula, porque aqui tem uma vírgula no final e aqui tem uma vírgula no meio. Vou explicar de novo. Olha essa daqui. Eu tinha aqui o número 14, e quando eu dividi o 14 por 10, olha o que aconteceu com ele. Ele ficou menor. Ele ficou menor. Porque ele foi dividido, né? Ele não foi aumentado, ele ficou menor. Isso aconteceu aqui também. Olha só que legal. E deixa eu tirar os meus rabiscos aqui, porque depois você vai lá para o print, né? Aí fica um print muito bagunçado. Aqui eu estou retomando o que eu estou falando. Vamos olhar isso aqui. Isso vale para qualquer número. Quer ver? Olha o número 1. Olha que legal. Todo mundo, presta atenção. Número 1. Se você divide o número 1 por 10, olha o que acontece com ele. Ele fica menor. É claro. Pega um e divide ele. Corta ele num monte de pedacinho. Ele vai ficar menor. Ele vai valer, neste caso, fazendo a continha direitinho, 0,1. Ele ficou menor. Não tem nada de absurdo em falar dessa forma. E, por último, né, o 9. Quando você pega o 9 e divide ele por 10, ele vai ficar menor, porque você está dividindo o número. Então, todas as vezes que divide um número, a tendência desse número é ele ficar menor. Né? E ele ficou. O 9, olha aqui, ó, o que ele virou. Olha o igual aqui. Ele virou 0,9, que é um número bem menor do que 9. Certo? Então, olhar para essa expressão, essa fração aqui, né, que é por si só uma divisão, olhar dessa forma para ela, se eu vou dividir, esse número vai ficar menor, também é uma visão interessante. Isso aconteceu aqui nos nossos exemplos aqui embaixo. Olha aqui, vamos fazer daqui para lá. Ó. Pega o 51, divide por 10. Olha o que acontece com ele. Ele fica menor. Estou fazendo daqui para lá, tá? Ó, contrário. Se eu pego o 51 e divido por 10, ele fica menor. A gente vai ficar bem convencido disso, olha só. Pega o 628, olha agora, divide por 100, ele vai ficar bem pequenininho. Imagina se fosse dinheiro. Pô, quem tem aí 600 conto aí na carteira agora, hein? Ó, quem tem 628 reais, se você divide por 100, olha como é que ele fica pequenininho. Fica bem pequenininho. E por último, né? Foram os exemplos que nós trabalhamos. Se você pega o 124 e divide ele por 1000, ele fica também bem menor. Só que, como eu disse lá em cima, além de ficar bem menor, ele fica muito parecido com o que ele era. Olha aqui, ó, vou fazer de amarelo agora. Ele era 628, ele continua com a mesma estrutura, a vírgula que muda de posição. Ele era 124, olha como é que ele fica agora, 0,124. Os algarismos ficam os mesmos, fica muito parecido. Então, assim, talvez agora o que eu vou falar
facilite a nossa vida. Então, vamos lá. Aqui está escrito, inclusive já tem a resposta, como eu disse, eu copiei lá da apostila que o Haroldo montou. Olha isso aqui, ó. Eu quero dividir o 17,5 por 10. Então, vamos lá. Se eu pego o 17,5 e divido por 10, ele vai ficar maior ou menor, gente? Menor. Menor. Vamos escrever aqui na frente ele de novo, então. Ó. Vou escrever, ó. 17,5. E aí, para a gente conseguir resolver essa continha da forma mais fácil e mais eficiente possível, é o seguinte, a gente vai pegar essa vírgula que está aqui e vai fazer esse número ficar menor. Pensa comigo, se eu passo ela para cá, esse número fica maior ou menor? Maior. Maior. Olha, ele era 17,5. Se eu posiciono ela aqui, o número virou 175, ele ficou muito maior. Para ele ficar menor, então, tem que andar para onde? Para a esquerda. Para a esquerda. Ó, vocês estão até com noção boa de esquerda e direita. Então, anda uma posição para cá. Por que uma posição? Porque aqui é 10. Vou explicar de novo. Então, está resolvido. Aliás, tomara que eu tenha acertado. Vamos ver a resposta do Haroldo aqui em cima. Olha aqui, ó. Certinho. Vamos de novo. Vamos para a letra B. A letra B, eu vou copiar aqui, ó. Eu não estou preocupado com a resposta do Haroldo. A resposta do Haroldo, ela está aqui para a gente conferir. Tá? A gente está preocupado agora em entender o que está acontecendo. Vamos lá, letra B. A letra B é assim, ó, 138,9, presta atenção, pessoal, dividido por 100. Vou dar o zoom aqui para a gente só focar nisso. Depois a gente confere a resposta do Haroldo ali. Bem, quando eu pego 138,9 e divido ele por 100, esse número vai ficar maior ou menor? Menor. Menor. Se você vai dividir, ele vai ficar menor. Então, vamos escrever aqui na frente. Ó. 138, ficou feio pra caramba, 38,9. Pronto. Para ele ficar menor, repare, o número fica muito parecido, os algarismos, né? Fica muito parecido com o original. Eu posso pegar essa vírgula e mexer para cá? Não. Não, porque eu estou transformando esse número numa coisa maior, mas se eu estou dividindo, ele vai ficar menor. Então, volta ela para o lugar. Calma aí, está aqui. O que eu tenho que fazer com essa vírgula, então? Pensa, se eu movimento ela para cá, o número já ficou menor. Só que ele tem que ficar menor uma certa quantidade de vezes de acordo com o seu denominador. Se o seu denominador é 100, denominador é isso que está aqui embaixo, ó. Isso aqui, ó. Então, volta ela para o lugar. Só que eu não quero soltar o meu clique aqui. Se a vírgula está aqui, o meu denominador é 100, eu vou andar com essa vírgula duas posições, ó. 1, 2, pronto. Pronto, acabou. Vamos conferir com a resposta dele? Vamos ver se a gente acertou? Olha lá, ó. Direitinho. 1,389, 1,389. Prontinho. Então, parece que se a gente pensar assim, a gente consegue chegar na resposta certa. Vamos de letra C. A letra C está assim, ó, 12,98. Agora a gente quer dividir isso por 1000. Então, zoom aqui na parte que interessa a gente, ó. Vamos lá. Copia o número aqui na frente igualzinho, ó. 12,98. Vamos mexer com essa vírgula. Por que essa vírgula tem que mexer? Porque se eu quero dividir 12,98 por 1000, eu quero que esse número fique pequenininho. Então, a gente vai mexer com a vírgula, como já disseram aí, para onde? Para a Esquerda. esquerda. Então, vamos mexer... Professor. Oi. Tipo, olhando na tela do celular, parece que você está mexendo pro lado da direita. Ah, fica invertido para vocês. Porque, ó, eu não tô ficando doido, não. A minha esquerda é aqui, ó, por onde eu tô apontando, tá? É como se você tá assim na nossa frente. Tanto que, ó, eu sou dessa, eu tô escrevendo com a mão direita, então a minha esquerda é para cá, ó. Aí, então não vou nem ficar apontando para a esquerda mais, não vai confundir vocês. Então, como eu quero dividir por 1000, eu vou mexer com a minha vírgula quantas posições agora? 3 vezes. 3, porque são 3 zeros. Então, presta atenção, ó. E colocou 0 na frente. Ó, então cuidado, ó. Vamos, todo mundo. Quem tem dificuldade em matemática, então, vai prestar mais atenção ainda, ó. Mexi uma, mexi duas. Opa, se eu mexi duas, vou mudar de cor. Eu vou ter que colocar um 0 aqui. Mas ainda não foi suficiente. Eu não mexi, vou voltar com ela para o lugar que estava
Eu ainda não resolvi a minha situação. A vírgula está aqui. Vamos lá de novo. Ó. Tem que mexer 3 vezes. Ó. Mexi uma, mexi 2, mexi 3. Pronto, agora ela tem que Coloca ficar um zero ali. na frente. E aí a gente tem que colocar mais um 0. E se o número pedir muitos zeros, você vai colocando. Tanto que agora, olha só, pela quantidade de zeros que eu coloquei, vai ficar lindo, ó. Sai daqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. Resolveu. Vamos conferir com a resposta dele? Ó. 0,01298. 0, opa. 1, 2, 3. É isso mesmo. 01298. Beleza? E por último, a letra D. Aqui de azulzinho. 6 dividido por 100. Presta atenção. O 6, imagina se você tem 6 reais, olha que doideira. Você tem 6 reais e quer dividir 6 reais para 100 pessoas. Nossa Senhora, cada um vai ficar com uma quantidade muito pequenininha, ou seja, o número vai ficar pequeno, né? Vamos pensar? Então, ó, repete o número aqui na frente, deixa a vírgulazinha ali, ó. Então, se o número vai ficar menor, essa vírgula tem que mexer. Então, ó, ela vai mexer quantas vezes? 2. 2, porque você está dividindo por 100, 100 tem 2 zeros. Então, ó, uma vez, vou colocar de cor diferente, ó, não resolveu. Vou voltar lá para o lugar só para você perceber, ó, lugar de onde ela estava. Estava aqui, ó. Se eu mexo uma vez, não resolve, porque eu tenho que mexer 2. Então, se eu mexesse uma vez, eu já tinha que colocar um 0. Então, como eu tenho que mexer de novo, eu tenho que colocar aqui outro 0. Pronto. 0,06. Só para a gente conferir de novo, senão não é mais fácil a gente ler. 0,06, 0,06. Então, como eu disse, eu queria só introduzir a parte de divisão, a gente sempre vai ficar com esse raciocínio, né? Quando a gente dividir, a gente tem uma expectativa que o número fique menor, e de fato isso aconteceu em todos os exemplos. Então, isso aí deve ser verdade. A gente vai conferir à medida que a gente for continuar aí com vocês o estudo das divisões. Show de bola? Então, deixa eu vir aqui na minha tela, para a apresentação, para a gravação.